Chegou o grande momento, né? Estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Então, nós convidamos o nosso querido Padre Vinícius para que ele possa, então, falar um pouquinho dessa temática da educação e da campanha da fraternidade. Uma boa noite a todos e a todas. Eu fico muito feliz e muito agradecido em mais uma vez poder retornar a essa cidade do meu coração, a cidade que eu, quando fui transferido, fiz questão de agradecer e deixar com vocês essa palavra verdadeira, porque Patrocínio foi e é, na minha história e na minha formação, uma cidade educadora. Eu aprendi, transformei e sou o que sou porque vivi aqui 18 anos com vocês e 18 anos de muito trabalho, de muita alegria e de muito aprendizado. Que sorte, hein? Você tinha falado que eu ia ficar com desse, né? Então, com licença, meu irmãozinho. Isto. Então, eu quero cumprimentar com muito carinho a cada um dos que compõem essa mesa tão querida e tão importante. É muito bonito ver esse momento de unidade entre tantas forças diferentes e também de tanta história para a nossa cidade e para a educação. Eu faço referência com muita gratidão e com muito carinho ao dirigir a cada uma e a cada um de vocês a história da educação aqui em Patrocínio, com aqueles e aquelas valentes professoras e professoras rurais que iniciaram nos séculos anteriores ao século XX a educação domiciliar, a educação nas fazendas, o cuidado e o respeito na possibilidade de construir e de abrir os horizontes das crianças e dos jovens. Mas no início do século XX, Patrocínio foi beneficiada com missionárias e missionários que vieram trazer não apenas o seu trabalho para cá, não apenas a educação de sala de aula, mas trouxeram as suas vidas e dedicaram a essa nossa cidade. Primeiro foram os nossos irmãos presbiterianos, as americanas e os americanos presbiterianos, que iniciaram o Patrocínio College na década de 20. Patrocínio deve muito à comunidade presbiteriana na educação, na música e na formação do nosso povo. A partir de 1927, chegaram os missionários e as missionárias católicos, os padres da Congregação dos Sagrados Corações, e logo no outro ano, as irmãs do Sagrado Coração de Maria de Berlar, os padres holandeses, as irmãs belgas. Irmã Mária é presença viva destes missionários e missionárias aqui presente entre nós. Então a primeira coisa que eu quero pedir é um aplauso carinhoso e agradecido aos americanos, às americanas, às belgas e aos holandeses que deram as suas vidas pela construção da educação na nossa cidade. Isto não é pouca coisa, gente. Dom João Bosco, que foi bispo da nossa diocese por muitos anos, não cansava de dizer o diferencial da formação do povo de Patrocínio pelas mãos destes missionários e missionárias. E nós, que somos sucessores e sucessoras, vocacionados nessas congregações, temos, além da imensa gratidão, também o enorme carinho e responsabilidade de seguir essa tarefa. São tantos e tantas, mas eu quero recordar, falando dessa campanha da fraternidade,
que propõe para nós muito além da educação formal e escolar, mas, claro, valorizando e reconhecendo a força e a importância da educação católica, desde os primeiros franciscanos, jesuítas, até o advento das redes atuais, que não cessam esforços para continuar construindo, em tempos tão diferentes, a educação e prestando serviço. Como o Natanael falou, a sociedade brasileira e a cultura brasileira estão profundamente marcadas pela presença de missionárias e missionários católicos que dedicaram as suas vidas, que se entregaram completamente pelo nosso povo. Mas eu quero recordar as irmãs belgas e brasileiras, aquelas mais anônimas, aquelas que trabalhavam na retaguarda, mantendo o prédio, a alimentação, os cuidados, para que o Colégio Berlar Nossa Senhora do Patrocínio seja o que é hoje. Tem muito sangue de irmãs anônimas, desconhecidas, nas paredes, no chão, mas sobretudo no ar gostoso que significam os jardins daquele colégio e aquela casa. E dentre os irmãos da minha congregação, eu vou citar um nome, porque acredito que o Padre Pio representa bem esta unidade entre a educação informal, de comunidade rural em comunidade rural, fazendo não só a catequese religiosa, mas a educação popular de tantas formas. Ele que era um professor no Colégio Regina Passes de Araguari, e aqui em Patrocínio se tornou o grande missionário dos pobres e o grande fundador das creches da nossa cidade. Então eu quero fazer memória ao Padre Pio, muito emocionado. Eu queria contar para vocês quando o Padre Pio já não podia mais celebrar a missa, quando o Padre Pio já não fazia mais palestras, já não dirigia os encontros, ele lia muito. E eu tenho guardado lá em casa os papéis que ele ia lendo, e lia muito mesmo, e ele então chegava uma semana ou outra. Essas frases aqui são muito boas para você usar nas suas palestras. Lê direitinho e olha que tem coisa boa para você fazer aqui. Olha que cuidado e que delicadeza de educador e de pai com o menino que estava sendo formado para ser um padre como ele. Eu acredito que são as nossas escolhas, mais do que as nossas capacidades, que mostram realmente quem nós somos. Estamos, como comunidade católica, conclamando, junto com o Papa Francisco, o mundo inteiro no grande pacto educativo global, por uma educação humanista e solidária. Mas eu quero convidá-los, apaixonado que sou pela história, para nós fazermos uma viagem até o século XVI, finalzinho do XV, início do XVI. Fernando era o rei do que hoje nós chamamos de Espanha, era o rei de Castela. E a sua mulher extraordinária, Isabel, era a rainha. Isabel ultrapassa a barreira e os grilhões do seu século e torna-se rainha em 3 continentes: na Europa, na África e na América. De todas e muitas formas ela procurou estabelecer essas relações. Tinha apoiado há pouco Cristóvão Colombo na sua viagem de descobrimento à América em 1492. Estabeleceu muitos laços através do casamento dos filhos, das filhas sobretudo, com alianças curiosas. Casou sua filha mais nova, Catarina, primeiro com o rei Arthur, que se tornou viúva, e depois com Henrique VIII. Depois fez aliança com Portugal através da filha chamada Isabel, a primogênita, que morreu ao dar à luz o filho. Depois casou Maria,
filha do mesmo Dom Manuel, viúvo de Isabel. Depois o casamento de Juan, herdeiro do trono e príncipe de Astúrias, Margarida, bom, e assim por diante. Ela realizou uma enorme e curiosa empreitada de construção e de realização do mundo novo. E ela estava justamente em grandes batalhas com o rei Dom João II, rei de Portugal, que eram as duas grandes metrópoles, as duas grandes forças da época no ambiente das descobertas marítimas. E foi em Tordesilhas que eles se reuniram, uma cidade localizada ao norte de Madrid. Foi lá que no dia 7 de junho de 1494, 2 anos depois da descoberta da América, que as duas grandes potências marítimas, Castela e Portugal, Espanha e Portugal, chegaram a um acordo que atinge a cada uma e a cada um de nós até hoje, e que é de fundamental importância na construção do mundo novo. O acordo de dividir o mundo, o Oceano Atlântico, os territórios do Novo Mundo, em duas partes. Tratava-se de um ponto estratégico que era também central naquela região da Península Ibérica. Tordesilhas era pequenininha, tinha 3.500 habitantes, cercada por uma muralha. Colombo propôs que fosse feita uma divisão do norte ao sul. Houve alguns contratempos, houve uma divisão, outra e a última, mediada pelo Papa espanhol, Alexandre VI, e vamos chegar então ao que nós todos estudamos na escola, o famoso Tratado de Tordesilhas. A América Latina foi dividida por uma linha do norte ao sul, tendo como referência o centro do mundo, a Europa. A linha do Tratado de Tordesilhas traz para nós um mundo dividido entre centro e periferia, e que vai gerar mecanismos de exclusão que não são fruto de maldade ou de bondade, porque muitas vezes nós julgamos a história moralmente e achamos que as nossas atitudes e os nossos comportamentos podem ser resolvidos ou compreendidos somente entre mauzinhos e bonzinhos. O que nós temos é uma articulação que vai tomar e vai enraizar-se ao longo destes mais de 500 anos na cultura, na política, na economia, na sociedade e, inclusive, na nossa religião, na nossa espiritualidade, numa lógica que quebra as relações de irmãos e irmãs, habitantes da casa comum, a Mãe Terra. O projeto que Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, apresentou ensinando que nós somos irmãos e irmãs, está resumido naquilo que é a oração que Ele mesmo nos ensinou. Vamos rezar? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gente, este é um resumo do sonho de Deus para a humanidade que Ele criou. Pai nosso.
Soror é uma palavra latina que significa irmã. Sororidade, um mundo de irmãs. Frater é outra palavra latina que significa irmão. Um mundo de irmãos. É por isso que nós hoje refletimos sobre fraternidade. Um mundo de irmãos e irmãs. A campanha da Fraternidade 2022 é um apelo da igreja, em tempo de quaresma, para ouvir-se o grito de milhões por uma pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Padre Eustáquio é um santo que pisou essa terra e resumiu, do seu jeito, o projeto de Deus no binômio saúde e paz. Fraternidade não é outra coisa do que um mundo de irmãos e irmãs. Em Belo Horizonte tenho hoje, humildemente, a feliz e desafiante missão de ser um sucessor do beato Padre Eustáquio. Ele dizia que não haveria de ter sossego, nem na terra e nem no céu, enquanto uma criança de sua paróquia passasse alguma necessidade. Este ideal que nós reconhecemos aqui no Padre Eustáquio é o ideal que fez com que milhares de jovens mulheres e homens deixassem a sua terra e deixassem tudo para apostar na educação católica no Brasil, para entregar a sua vida. E nós sabemos muito bem, todos nós que passamos pelas mãos destes missionários e missionárias, que muito além das matemáticas e das ciências, foram vidas que foram compartilhadas conosco. Mas é um patrimônio da cultura e do povo brasileiro, as escolas que foram construídas por estas e estes missionários e missionárias. E é por fidelidade ao Evangelho que nos tempos de hoje nós precisamos refletir sobre esta nossa missão pessoal, comunitária, como igreja e com essa feliz e necessária parceria com o poder público e com as responsabilidades que nós temos com os nossos irmãos e irmãs, concidadãos da nossa mesma querida pátria. Nessa missão de ser sucessor do Padre Eustáquio, uma das coisas que ele deixou para nós como legado foi o cuidado com as crianças pobres. Inicialmente ele fundou um lactário, que depois se transformou em creche, e hoje eu sou presidente das creches Padre Eustáquio, lá em Belo Horizonte. Foi assim que, através das nossas educadoras das creches, inspiradas em sua missão, que ao iniciar a pandemia deviam buscar garantir que todas as crianças pudessem ter recursos para continuar o aprendizado em tempos de quarentena, nós constatamos o óbvio. As crianças que não tinham meios ou que não se comunicavam conosco, as professoras levavam em casa ou os pais vinham buscar material impresso para que as crianças tivessem atividade no começo da pandemia. Mas como ter internet ou equipamentos de informática e telefonia para aulas online, se sem a merenda escolar não havia nem pão nem leite para o café da manhã? E essa impactante realidade fez com que nós iniciássemos na paróquia a campanha para garantir pão e leite, completando a cesta básica que a Prefeitura de Belo Horizonte dava para cada família das crianças da rede municipal. Não vamos culpar a quarentena por algo que já é parte do nosso cenário. Educação à distância, se o problema do distanciamento não é a quarentena, não é o Covid. O distanciamento já estava presente na sociedade brasileira. A falta de possibilidades de estudar já estava presente na sociedade brasileira.
As crianças voltaram para as aulas, já tem merenda escolar, e não foi possível que nós suspendêssemos a campanha do pão e leite para a gente atender aquela centena de crianças de uma vila, uma favela, próximo da nossa igreja. Segundo a pesquisa da Fundação Roberto Marinho, publicado pela revista Educação, a evasão escolar afeta diretamente a economia de um país, os índices de violência e até a expectativa de vida da população. Brasileiros com educação básica completa têm, em média, 4 anos de vida a mais que quem abandonou os estudos. Vocês ouviram bem? 4 anos de vida a mais. A mesma pesquisa revela ainda que cada jovem que abandona a escola, o país perde em torno de R$400 mil. A redução de 1 ponto percentual nos índices de evasão pode evitar cerca de 550 homicídios por ano, revela a revista Educação do ano passado. Mas sem notebook, sem internet boa, sem espaço para estudar em casa, sem livros, como acompanhar cursos? Não é só em tempo de quarentena, não, é sempre. Conheço e louvo, lá em Belo Horizonte, o empenho de tantas famílias que renovaram e transformaram seus contratos com as prestadoras para melhorar a capacidade da internet nas suas casas. Trocaram o notebook dos meninos e fizeram até reforma nos quartos para poder adequar as exigências de aula em casa. Mas acompanhei do mesmo jeito há muitos jovens pedindo alguma apostila emprestada ou umas cópias no xerox da paróquia, porque o perfil socioeconômico de suas famílias é outro. E eles estavam se preparando para que, sem ter aula nas escolas públicas, nem online, deviam sentar no dia da prova do Enem, ao lado dos colegas que tinham aquelas outras condições para poder fazer as provas. O que nós vivemos é uma deslavada e sem vergonha, hipócrita mentira de que nós vivemos ou que estas provas trazem igualdade de condições. A pandemia escancarou a desigualdade social, escancarou também a desigualdade racial e escancarou também o racismo religioso. Aprofundou os terríveis processos de invisibilidade. Não é só porque a palavra é difícil, não, porque eu quero falar ela devagarinho mesmo. Invisibilidade dos excluídos da nossa sociedade. Mas vocês lembram que eu comecei falando da Rainha Isabel de Castela, do Rei Fernando, do Dom João II de Portugal? O que esses personagens têm a ver com o nosso enredo? O que eles estão fazendo aqui? Será que o padre, na hora de copiar e colar, errou e pensou que ia preparar uma aula de história da origem da América Latina? Não. Gente, o projeto de educação que nós precisamos construir precisa destampar, desvelar, revelar a realidade de opressão. Conscientização não é apenas uma coisa de contar para os outros, mas um momento como esse, e que eu agradeço tanto esse convite dessas pessoas tão queridas e maravilhosas. Gente, esse encontro com vocês aqui não é encontro com uma plateia, mas é encontro com cada uma das pessoas, e cada um que chegava para me cumprimentar, eu tinha vontade de poder contar para o Marcelo a vida e a história que a gente tem em comum com essa pessoa. Porque nenhum de vocês é estranho para nós. Eu não sou estranho para ninguém de vocês. É muito bonito e é muito bom poder construir vida e história no sentido de realmente estabelecer relações humanas, pessoais,
coraçonais, com tantas lágrimas derramadas e com tanta pizza comida por esse patrocínio afora. Ô gente, conscientização é um projeto coletivo em que nós vamos construindo e vamos trazendo, deixando vir à tona a realidade que às vezes a gente prefere até ou precisa abafar um pouco. Mas nós precisamos de trabalhar pela libertação de um projeto social, de um projeto racista, de um projeto de exclusão, em que aqueles que estão no centro estão com possibilidades que os da periferia jamais poderão alcançar. Não é verdade que existem entre nós igualdade de condições. Não é verdade que existem entre nós igualdade de possibilidades. É verdade, sim, que nós conhecemos heroínas e heróis da educação. Pessoas que não são para nós somente professores e professoras, mas que são modelos de vida e que renunciaram à própria história, à própria família, sendo mulheres e homens casados, sendo mulheres e homens consagrados, para cuidar pessoal e individualmente de cada aluno. Quantas histórias nós temos, isso se torna muito explícito nas nossas professoras e professores rurais, nos professores e professoras de salas multisseriadas, de coisas que parecem que a gente está falando da Idade Média, mas que é só atravessar o córrego que a gente encontra bem pertinho de nós. E que é só a gente entrar por salas de aula aqui na nossa cidade, que a gente também vai encontrar na luta do secretário, não é não, filho? Os alunos negros, que também trabalham para ajudar suas famílias, moram também em bairros violentos, onde o medo de se tornar vítima da guerra às drogas é um fator constante. Precisamos de uma libertação, precisamos de um tempo novo. Gente, mas não é libertação burra. Não significa rejeitar o legado europeu. Não significa negar o que foi feito e o que foi construído. Não significa derrubar os colégios e as escolas que nós temos e nem rasgar os livros. Mas significa a capacidade crítica que há de emergir da capacidade de pensar e repensar novos parâmetros para a nossa vida, para a nossa vivência e para a nossa ciência. Estamos por demais acostumados a viver em camadas de realidade. Nós vemos sem enxergar, percebemos sem sentir, vivemos sem nos afetar, sem cheirar, sem assustar com os horrores que estão debaixo do nosso nariz. E o pior de tudo é que nós continuamos rezando Pai Nosso. Gente, qualquer menino do infantilzinho já sabe que Pai Nosso só pode ser quem tem relações familiares de filiação comum. Não é mesmo? Nós só chamamos a mesma pessoa de pai se temos filiação comum. Pode ser até filiação adotiva, o que for, mas pode ser até afetiva. Mas Pai Nosso só pode ser quando nós somos irmãos e irmãs. O especialista em políticas públicas, o professor Mário Teodoro, ele afirma que o problema é muito difícil, porque a sociedade brasileira está viciada em desigualdade. Vocês ouviram bem? Estamos viciados em desigualdade. Nós não percebemos mais as pessoas que nós precisamos fechar o vidro quando passamos pelo sinal. E precisa fechar mesmo. Infelizmente. Não estou falando que não é para fechar, não. Só estou dizendo que nós precisamos perceber que tem gente ali do lado de fora. E que esse medo e essa violência não são próprias de irmãos e irmãs. O brasileiro faz cara de paisagem em relação à miséria.
favela virou coisa esteticamente bela. Nós estampamos cartazes e camisetas, mas não entramos e não penetramos na vivência subhumana que está dentro daquele cenário. Nós sabemos que a situação nas vilas e favelas é de habitação indigna, mas faz parte dos filmes, das novelas e do cenário que nós vendemos, até com turismo para gringo. Achamos natural, por causa do vício que nós temos de desigualdade, que um compatriota nosso, que um filho do mesmo pai que nós rezamos, Pai Nosso, cata lixo na rua, quando na verdade nós devíamos sentir vergonha. Nossa educação convive com a desigualdade própria de uma sociedade que vive como a desigualdade como uma fumaça. Sabe essas fumaças de queimada de estrada? Que inevitavelmente, se a gente avançar, vai cair no precipício ou bater no caminhão? Essa é a fumaça que impede a nossa visão frente à invisibilidade dos excluídos do sistema educacional brasileiro, que tem como principal consequência a morte simbólica dessas pessoas. Ela contribui para outras formas de morrer no contexto de uma sociedade marcada por uma exclusão, por uma pobreza e por um racismo estruturais. Um conjunto incompleto de leis que não garante o acesso e a permanência da juventude negra e pobre na escola. Privações permanentes entre crianças negras e brancas pobres. Mas e os nossos personagens históricos? Vocês lembram dele? O rei Fernando, a rainha Isabel e Dom João II. O que eles estão fazendo nesse enredo? Eu quero reafirmar que o que nós vivemos e estes desafios não é resultado de má vontade nem de boa vontade. Não é resultado da gestão particular desse cidadão ou daquela cidadã. Não são piedosas palavras e generosas e necessárias campanhas solidárias, ou mesmo ainda a indiferença de um ou de muitos. Nós precisamos compreender. E para isso as ciências sociais nos abrem os olhos para perceber que o nosso racismo, que a nossa exclusão, que o nosso racismo religioso são uma realidade estrutural. Isso não está à parte na nossa sociedade. Isso está enraizado no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de rezar. No nosso jeito de rezar. A nossa pobreza não é uma pobreza dos menos favorecidos. Como diz o Salmo 10, ela é armada, estruturalmente planejada e arquitetada. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o e prende-o em sua rede. Vamos olhar concretamente a realidade tremenda do racismo no Brasil. Não estou tampando o sol com a peneira. Estou falando da realidade concreta de ser ex-aluno de escolas católicas e escolas públicas no tempo em que estas eram de qualidade. Para entrar nos colégios estaduais que eu entrei em Belo Horizonte, tinha prova igual vestibular. E muitas vezes, na 5ª série eu fiz isso, na 8ª série, naquela época, a gente na escola particular, escola católica particular de qualidade, com os franciscanos, com os fratres da misericórdia, onde eu estudei, a gente fazia preparação para poder passar na prova de seleção para entrar na escola pública.
E assim eu vivi 2 vezes. Tive a oportunidade de ser, por quase 4 anos, aluno da Universidade Federal de Uberlândia. Quer dizer, situações que me permitiram conviver e compartilhar realidades muito distintas. Estudei no seminário da congregação, em escolas importantes, no Brasil e no Chile. Eu custei, quando estava preparando, a encher uma mão para encontrar colegas que fossem de raça negra, mais escuros do que eu, mais perto da pele dos meus tios, que manifestam mais clara a nossa descendência. Gente, isso não é uma história, isso é a realidade de onde nós andamos. Isso não é por acaso. Minas Gerais acaba de ter a alegria do decreto de venerável, quer dizer, muito próxima de ser declarada santa, uma mulher negra, pobre, a irmã Benigna. A história da congregação da irmã Benigna é uma coisa extraordinária, que Minas não conhece. Lá naquele alto, lá da Serra da Piedade, naquele fim de mundo, o Monsenhor Domingos, quando veio a lei do ventre livre, o que significava a lei do ventre livre? Liberdade não. As meninas jogadas na rua, porque onde que iam essas meninas? Quem que queria menina que não servia para ser escrava? O que ia fazer com essas meninas? Os meninos ainda podiam pegar para algum serviço. Ele abriu então um abrigo, um asilo, para recolher essas meninas. E antes de virar o século XX, ele tinha formado, naquele fim de mundo das Minas Gerais, meninas que se tornaram mulheres diretoras de escola negras. Mas a história da educação de Minas e do Brasil nunca tinha me contado isso. Precisou de eu ir lá um dia para conhecer a história da irmã Benigna para saber o que fez o Monsenhor. Nós temos uma coisa real, porque foi construído desde o projeto de colonização que foi capitaneado, não quero colocar esses 3 como os ruins da história, né? Mas que foi capitaneado lá no Tratado de Tordesilhas, para que os índios e mais tarde os negros e os outros pobres todos fossem mão de obra. A exploração dos nossos povos, historicamente, não se deu por menos favorecidos, mas por causa de um processo de exclusão e extermínio de parte da população. Projetos de anulação e desconhecimento que provocou a hierarquização racial preponderante para a efetivação da exploração e o saque predatório do continente vizinho, o continente africano, e que foi elemento para alimentar o tráfico e a colonização e a escravidão no Brasil. Além disso, nós temos a necessidade de compreender que todo esse processo, todo esse projeto de inferiorização das raças, ele não terminou com a Lei Áurea. Ele não terminou com a proclamação da República. Ele não fica resolvido com algum projeto de cotas ou outras formas de tentativas de pagar a dívida histórica. Desse modo, esse não reconhecimento do outro faz com que a experiência social dele esteja marcada por uma profunda e crescente desigualdade social. Eu gostaria que aqui se compreendesse a única coisa que eu queria dizer hoje. É que, embora nós tenhamos uma belíssima história de luta e de construção da educação no nosso país, nós temos uma grande parte, uma maioria da nossa população que não tem acesso a isto. E aí algumas e alguns de vocês, que eu conheço e sei de quem eu estou falando, vão dizer, mas eu vim dessa condição
e estou hoje muito bem situado na educação e na sociedade. Desde pequeno a gente aprende que a exceção, o quê? O que a exceção faz? Confirma a regra. A exceção confirma a regra. A exceção, ela não diz que a tese é mentirosa, mas ela confirma a regra de que a imensa maioria não está dentro do processo e sofre uma história de violência que deixa fora da sociedade. E eu acredito que nós não podemos, eu já está chegando o final do meu tempo, mas nós não podemos deixar de falar de um elemento muito importante nesse processo, porque o povo brasileiro é um povo religioso, mas nós precisamos crescer na nossa consciência de que também vivemos uma religião, um racismo religioso também estrutural. Eu quero apresentar nessa minha fala o meu reconhecimento às professoras Cristina Borges, da Unimontes de Montes Claros, e à professora Gisele, da PUC, de Poços de Caldas, que eu considero que limparam as escamas da minha visão para entender que o racismo religioso e todos os seus correligionários são fratricidas, matando por séculos e hoje, como nunca, irmãos e irmãs, na carne e, sobretudo, na alma. A exclusão social configura-se, entre outras acepções, pelas condições precárias fornecidas a um indivíduo ou uma população. Quando faltam as questões básicas de existência, quando falta o mínimo de instâncias de poder, quando falta a presença do Estado, atrelado no que diz respeito às políticas que poderiam possibilitar esse acesso, o que nós temos é a perpetuação de mecanismos que promovem a formulação de uma estrutura que visa manter as diferenças entre os grupos sociais. Gente, quantos de nós nunca ouvimos falar chuta que é macumba? Chuta que é macumba. Só que isso dói do mesmo jeito que ver a imagem de Nossa Senhora Aparecida chutada. Chuta que é macumba dói do mesmo jeito que para nós a profanação do Santíssimo Sacramento. Chuta que é macumba, que é coisa do demônio. Nunca se fez e se produziu tanto demônio igual nos últimos tempos. Vocês sabiam disso? A fábrica de demônios está produzindo em ordem absurdamente necessária. Sabe por quê? Para poder manter tanta expulsão de demônio, tem que pôr muito demônio. Tem um livro que eu recomendo muito, chama Os Demônios Descem do Norte. Gente, essa demonização, essa satanização, ela é articulada, ela é pensada, tanto nas igrejas pentecostais católicas, nas igrejas pentecostais protestantes, é o mesmo processo. Se não tiver demônio, como que os padres e os pastores vão expulsar? Então, há um processo tremendo que foi articulado desde o governo Reagan para articular a sociedade latino-americana para produzir esse tipo de religião em que, muito além das preocupações da fome e da educação, a pessoa está preocupada com a quantidade de demônios. E aí, quanto mais demônio desce do norte, mais demônio a gente põe para fora. E isso está ligado com o nosso projeto educacional. Gente, as pessoas negras realmente têm menos acesso à educação no nosso país. Não é uma história que nós estamos inventando. Realmente tem menos acesso. Negros e negras
são considerados o conjunto da população brasileira que apresenta o menor índice de escolaridade. E nós precisamos compreender que o nosso sistema privilegia as pessoas consideradas brancas. Por qual motivo? Não é apenas por uma teoria racista, que hoje as teorias racistas na antropologia, nas ciências, nós sabemos que a teoria racista está muito desmoralizada. Mas isso está presente porque ela foi gestada nos círculos intelectuais. Ela está presente na nossa cultura popular. Nós temos guardado e gravado, e as próprias pessoas negras acreditam que são menos aptas para o preparo intelectual. É uma mentalidade que tornou a nossa sociedade numa sociedade de estamentos. Nós temos classes onde não é possível passar de um lado para o outro. Por quê? Porque não é possível transitar a não ser que vivamos um processo de branqueamento. Nós temos negros que adquirem hábitos, características, parcerias com a classe média, com a classe alta, que se tornam, como diz Silvio Almeida, racialmente brancos, apesar que a pele possa contradizer. O pior, gente, como diz o professor Leonardo Boff, que religião pode trazer para nós o que há de melhor, mas o pior do que há pode vir também para nós através da religião. E é por isso, como homem de fé, como professor, como batalhador do ensino religioso escolar, como pessoa que tenho dedicado a minha vida à educação formal e, sobretudo, à educação informal, nas igrejas e nas periferias, nos centros e nas universidades. Eu quero fazer um convite a vocês. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos deixar que a realidade da campanha da fraternidade remexa conosco. Vamos lutar cada vez mais por uma educação formal e escolar de qualidade. Vamos lutar sempre mais por políticas públicas que permitam que as condições não sejam simplesmente de abnegados e abnegadas missionárias e missionários que tiram do próprio prato para manter e sustentar escolas. Que a gente olha o tamanho do Colégio Berlar, mas não sabe o que as irmãs passam para manter aquilo. E quantas escolas estão fechando no nosso país. Isso é responsabilidade só das irmãs? A manutenção de uma escola da qualidade da Escola Berlar nessa cidade. O benefício que isso traz para uma cidade. Isso é problema somente do pai ou mãe que coloca ali? E as outras possibilidades de escola particular na nossa cidade? Como é que nós pensamos e como é que nós admitimos construir um mundo de irmãos e de irmãs? E aí, pensando nisso, eu recordei que nós somos seguidores de Jesus. De Jesus que deu para nós, pelo seu sangue derramado na cruz, a cidadania no céu. Não é verdade? A nossa fé diz para nós, como também a música, acho que é do Gilberto Gil, Procissão, que terra no céu nós já temos. Mas a luta agora é por terra na terra. E essa luta nesta terra é Jesus quem vai à frente, porque nós somos seguidores de um prisioneiro político, nós somos seguidores de um Deus excluído, que foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, para que o sangue do bandido não sujasse o solo sagrado. Vocês sabiam disso?
Quando a gente ouve na sexta-feira da paixão que foram para fora da cidade para crucificar Jesus, não é porque ele não era feio crucificar dentro, não. É porque sangue de bandido manchava o solo da cidade sagrada. E Jesus foi colocado para fora da cidade. E ele não foi apenas julgado, ele foi condenado. E os seus companheiros de cruz eram 2 ladrões. Não é à toa, gente, que a campanha da fraternidade sobre educação é na quaresma. É porque nós estamos bem acompanhados. Colegas, professores e professoras, o desafio e a luta que nós continuamos travando, é verdade que é uma luta por melhores condições de vida. Mas toda vez que nós lutamos por melhores condições de vida, nós estamos lutando pela educação. Eu digo com toda a consciência, com todo carinho, o maior trabalho e a maior luta que eu tenho como administrador das creches é conseguir recursos para poder dar o salário mais digno possível para as nossas professoras. Por quê? Não é, o padre é bonzinho, não sou bonzinho, não. É porque elas acompanham, durante 8 horas do dia, uma turma de meninos que a mãe não dá conta de cuidar sozinha. Cada uma delas tem no mínimo 12 na sala de aula. Solta um menino desse na mão de uma mãe e de um pai para ver se cuida. Então essas mulheres são fantásticas heroínas que precisam disso. Mas a nossa sociedade também relegou a nós professores as piores condições de trabalho, as piores condições de conquista na educação. E isso faz de nós, é só ir para a faculdade, para a universidade para ver. Vamos para a faculdade e vamos ver como são os data show da economia e da engenharia e da medicina. E vamos ver se na sala de pedagogia tem ar-condicionado. É ou não é? Não é. Isso é, gente, por isso que eu digo que o que acontece entre nós não é por acaso. É estrutural. É montado. Não é montado porque o vereador Natanael é muito ruim e ele fez essa lei para ser desse jeito. É porque nós vivemos numa sociedade construída desse jeito. Então o que nós estamos fazendo aqui, junto com a campanha da fraternidade e pela campanha da fraternidade, é que nós somos chamados a construir um mundo de fraternidade. Por que que o lema, fraternidade e educação caminham juntos? Porque se nós não tivermos um mundo fraterno, que quer dizer um mundo de irmãos e irmãs, nós não temos matéria-prima para trabalhar a educação. O padre Eustáquio morreu durante a Segunda Guerra Mundial. E ele dizia o seguinte: eu queria que ninguém mais sofresse. Eu queria que nenhuma lágrima mais fosse derramada. Eu queria correr nos campos de guerra, correndo de um lado e o outro, para consolar e reconciliar. O chão que nós pisamos foi construído com o sangue e o suor dos nossos ancestrais, de homens e mulheres, pobres e negros. O chão que nós pisamos tem que nos trazer a consciência de que nós devemos respeito e empatia. Não se trata de mimimi. Nós vivemos em nosso país uma verdadeira dívida histórica. E aqueles que vivemos tendo saído muitas vezes de condições adversas e construímos uma história e um projeto de vida, somos especialmente comprometidos com este mundo novo. Mas eu quero chamar aos meus irmãos e às minhas irmãs, brancos e brancas,
trabalhadoras e trabalhadores que também tiveram as condições para dar a seus filhos notebook e sala e quarto reformado para poder estudar. Essa luta não é deles, essa luta é nossa. Ou nós vamos ser um Brasil de todos, ou nós vamos ser um Brasil ferrado para todos. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, há 50 anos atrás, estou ficando velho, irmão, que vocês são, quando ele começou a clamar e chamar pelas ruas de São Paulo o desafio dos menores abandonados, ele foi mais uma vez chamado de comunista e que estava preparando um exército de bandidos. E ele falou naquela época profeticamente: se nós não cuidarmos destas crianças abandonadas, daqueles meninos que o Jorge Amado retratou nos Capitães de Areia, gente. Nós não estamos falando de ficção, é de realidade nacional. Dom Luciano falou: se nós não cuidarmos deles, nós não vamos ter paz nós mesmos. Não é que nós não devemos cuidar deles por promoção, por caridade, por santidade, mas é até para defesa própria. Ô classezinha branca burra, né? É ou não é? Se a gente não cuida, porque nós temos um pouco de cristianismo nessa vida, cuidemos pelo menos para poder gastar menos com cerca elétrica e com proteção nas nossas casas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu termino fazendo este convite: que nós sejamos construtoras e construtores de um mundo de solidariedade, de justiça e de paz. Que ao perceber em nós mesmos, independente da nossa situação e condição, os traços do racismo estrutural e os traços do racismo religioso, os traços do distanciamento que... Como que ela chama? A bailarina Cíntia expressou, não sei se vocês perceberam, de forma tão linda, quando ela fazia assim, do afastamento, da divisão. Se nós não fazemos isso, façamos pelo menos para que o nosso planeta Terra dure, para que seus netos possam sobreviver. Fraternidade e educação, sem transformar o seu coração e a nossa sociedade mais próxima em fraternidade e sororidade, nós vamos ficar fazendo campanha, elegendo vereador de educação, vamos ficar arrancando os cabelos do secretário de educação, mas não vamos dar passos para frente. É preciso um pacto mundial por uma educação humana e justa. Eu quero registrar com muito carinho a presença do professor Ivan, que está ali atrás conosco. Que, da mesma forma, é parceiro nesse projeto de construção de um mundo novo. Meus irmãos e minhas irmãs, peguem, por favor, esse folder e eu quero recordar o convite que a nossa querida irmã Conceição fez. O que eu quis dizer para vocês, apesar do meu entusiasmo, às vezes fala que a gente está brigando, é que nós precisamos de um mundo em que as pedras estejam no chão. Vocês estão vendo aí? Cadê as pedras que iam ser jogadas na mulher? Vocês estão vendo elas no chão? É isso que nós queremos. Vamos depor as pedras. Que há necessidade de diálogo da situação terrível, hipócrita, que nós temos da OTAN e da Rússia, não temos dúvida nenhuma. O problema é que o bandido do Putin não podia ter colocado arma para essa conversa. Que tem coisas que precisam ser pensadas e nós temos que abrir nossa cabeça para não pensar que tem malzinho só de um lado e bonzinho só do outro, não tem dúvida nenhuma. Mas para que essas pedras estão lançadas?
É preciso jogar as pedras no chão para a gente poder construir uma sociedade de diálogo. Vamos ficar de pé e rezar juntos. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça, para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Deus lhes pague por esse convite e pela paciência de me escutar.